Não existe nada mais angustiante do que a gente orar, buscar a presença de Deus e recebermos simplesmente o silêncio dos céus. E muitas das vezes a gente acha que por conta de recebermos o silêncio, ou Deus está longe da gente, ou nós cometemos algum pecado e que isso nos impede de ouvir a sua presença, de ouvir a sua voz. Mas por incrível que pareça, é no deserto, no silêncio, que Deus nos ensina que Ele não está longe da gente. Pelo contrário, Ele nos ensina que é no silêncio dele que Ele nos cura, que Ele cuida da gente, que Ele lava as nossas feridas, que Ele nos protege, que Ele nos acalenta. Muitas das vezes, nós temos dificuldade de entender a questão do silêncio. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi programado para sentir angústia, sentir nervoso quando tem um vácuo, sabe? Quando tem um vazio, quando tem o silêncio. Então nós queremos falar o tempo todo e nós precisamos ouvir o tempo todo para nos sentirmos aprovados. E quando Deus traz o silêncio, nossa, esse silêncio é desesperador para nossa mente, porque nós achamos que nós não estamos sendo aprovados diante dos céus. Mas a gente precisa entender uma coisa. Muitas das vezes o silêncio é um nível mais profundo que nos ajuda a nos preparar para realmente ouvir a voz do Senhor. Porque o barulho do mundo, ele tira essa sensibilidade que a gente precisa ter. Muitas das vezes Deus também está falando no nosso coração e a gente não consegue ouvir. Por quê? A nossa mente ela está tão deturpada com as coisas desse mundo que a gente realmente não consegue ouvir a voz do Senhor. Nesse vídeo, eu quero te ajudar um pouquinho a compreender, assim como eu também consegui compreender que o silêncio de Deus, muitas das vezes na nossa vida, é uma resposta ao nosso coração. E que nós realmente precisamos entender o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus não é a ausência dele, não é a reprovação dele. O silêncio de Deus, muitas das vezes, é ele falando ao nosso coração. Porque Deus, ele quer se fazer presente na nossa vida. Ele não quer só estender a mão dele. Ele quer se fazer presente, sabe? E o que acontece? Muitas das vezes, nós só queremos receber a resposta. Nós, muitas das vezes, não nos importamos com a presença dele na nossa vida. Então, se você quer sentir a presença de Deus, muitas das vezes através do silêncio, fica aqui nesse vídeo, porque aqui o barulho do mundo é calado com a voz doce e suave de Deus e muitas das vezes com o silêncio dele. E para que a gente possa compreender um pouquinho mais na Bíblia, em Salmos 41, fala algo muito importante ao nosso coração, que diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Ele me ouviu quando clamei por socorro. Aqui fala que Deus, ele se inclina, não porque ele precise disso, mas ele quer proximidade com os filhos dele, ele quer proximidade com as pessoas, e ele ouve a nossa voz e ele responde. O problema é que muitas das vezes a gente quer realmente ouvir, mas Deus, ele nos fala de muitas maneiras. Ele fala principalmente através do silêncio, e precisamos exercitar esse silêncio na nossa vida. Tem um pastor que fala o seguinte: depois que você orar, fale para Deus: Senhor, agora eu vou ficar em silêncio porque eu quero ouvir a sua voz. Faça esse exercício. Fique em silêncio uns minutinhos. Você vai ver que no início vai ser muito difícil. Também pratico isso e é muito difícil. Mas é no silêncio que Deus fala ao nosso coração. Então faça esse exercício. Silencie a sua voz interior para que a voz de Deus seja ouvida pelo seu coração. Muitas das vezes nós achamos que o silêncio é uma punição ou um castigo de Deus. Não. O silêncio realmente é uma preparação, é um amadurecimento para a nossa vida espiritual. Porque nós precisamos entender além das entrelinhas, além do que está colocado à nossa vista. Vamos entender uma coisa? Deus, ele se cala muitas das vezes para que a gente consiga reconhecer e entender e sentir a presença dele na nossa vida. Deus, ele quer muito mais do que só falar ao nosso coração. Deus, ele quer estar presente na sua vida.
não só hoje, mas todos os dias. Então, não pense que o silêncio de Deus é uma punição, é um castigo, é uma reprovação. Veja o silêncio de Deus como a presença dele, um abraço, sabe, bem apertado, que muitas das vezes não precisa de palavras. A presença dele já é o suficiente para a gente. Mas aí eu trago uma pergunta para você. O que fazer quando o silêncio de Deus não dura simplesmente algumas horas, ou alguns dias, ou algumas semanas? Quando o silêncio de Deus dura anos, meses ou até décadas? O que fazer nesse momento? O que fazer quando o céu parece que está assim, coberto de bronze? Quando o céu parece que é inatingível? Quando as nossas orações parecem que não passam do teto? O que fazer nesse momento? Nesse momento, nós realmente precisamos confiar. Confiar no Deus a quem entregou tudo na cruz do Calvário. E se você quer aprender a confiar cada dia mais nesse Deus Todo-Poderoso que usa o silêncio para falar ao nosso coração, faça parte dessa família, se inscreva nesse canal, porque aqui o barulho do mundo lá fora é silenciado para que você possa ouvir e sentir a presença de Deus na sua vida. E eu te convido nesse momento a falar com o Todo-Poderoso que usa o silêncio para tocar o nosso coração. Paizinho querido, Deus soberano, nos ajude, ó Pai, a entender que o silêncio, muitas das vezes, é o seu cuidado na nossa vida. Nos ajude, ó Pai, a realmente silenciar o barulho desse mundo tão difícil de viver. E nos ajude, ó Pai, a sentir a sua presença. Nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, mas também queremos sentir a sua presença em nossa vida. Nos abençoa, em nome de Jesus.